Olá, boa tarde mais uma vez. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês aquelas questões que eu falei no primeiro vídeo que eu gravei, tá bom? Eu vou explicar um pouquinho sobre essas questões para que facilite a resolução de vocês, tá bom? Então, esse vídeo, após vocês assistirem esse vídeo, né, vai ser o terceiro vídeo que vai estar dentro da plataforma. Vocês vão assistir os dois vídeos que eu já mostrei no primeiro vídeo lá. E após aqueles dois vídeos, vocês vão assistir basicamente as questões que vocês vão encontrar logo abaixo, tá bom? Nas mensagens abaixo. Então, vamos lá. Eu vou iniciar aqui a apresentação, na qual eu vou falar um pouco sobre aquelas questões, tá bem? Vamos lá. Pois bem, pessoal, vocês já devem estar visualizando essa tela aqui, tá bem? E agora eu vou falar especificamente dessas questões, tá bom? Que eu já tinha dito lá no primeiro vídeo que eu ia gravar um vídeo e explicar para vocês um pouco essas questões que estão aqui dentro da plataforma. Questões essas que foram disponibilizadas no plano de aula de vocês, tá bem? É importante lembrarmos isso. Só mais uma vez lembrando a vocês que se você clicar em cima dessa imagem aqui, olha só, ela vai expandir a imagem, tá bem? Então, o que que essa primeira questão diz? Leia o texto abaixo e responda as alternativas A e B. Ok, então vamos lá. A questão diz: a figura abaixo representa um terreno retangular. Prestem bem atenção, o terreno retangular é esse retângulo maior aqui, ó, o que tem medida com a base medindo 18 metros e a altura medindo 7 metros, tá bem? Olha só. E uma casa quadrada construída dentro do terreno. Ok, então a casa, percebam, ela tem a medida do lado 6 metros. É importante, pessoal, vocês lembrar aqui, ó, que a medida do lado valendo 6, todos esses outros lados aqui, ele vai valer 6 também, tá bom? Então, esse lado aqui da casa vale 6, esse outro lado aqui da casa vale 6 também, esse outro lado vale 6, e esse outro lado aqui vale 6 metros também, ok? Já o retângulo, percebam, ele aqui, essa base vale 18 metros, e de altura nós temos 7 metros, tá bom? Então, com base nas fórmulas que vocês já viram nos vídeos anteriores e também nas mensagens que eu disponibilizei, então, vocês vão fazer o cálculo da área do terreno aqui, ó, tá bom? Com base valendo 18 metros e a altura valendo 7 metros, tá bom? E a letra B, qual é? Qual a área ocupada? Essa cor cinza aqui, né? Nessa cor mais escura. Qual área é ocupada por essa casa? Aqui vocês já vão fazer o cálculo utilizando aquela formulazinha do quadrado, tá bom? Onde é lado vezes lado, né? Ou L ao quadrado, né? Vocês podem usar qualquer uma das duas fórmulas, lado vezes lado ou L ao quadrado, tá bom? Vocês vão encontrar a resposta da mesma forma. Vamos lá, vamos para a próxima imagem aqui, as próximas questões aqui. Olha só. Nessa questão 2 diz assim, ó: Paulo César tem um terreno retangular conforme a figura abaixo. Então, aqui está esse terreno retangular, pessoal, olha só. Ele tem uma base de 20 metros e tem uma altura de 15 metros, tá bom? Com isso, vocês vão fazer o cálculo utilizando aquela formulazinha do retângulo, perfeito? E aí a pergunta é, qual a área desse terreno? Ok? Vocês vão fazer o cálculozinho aqui e vão descobrir, tá bom? Qual a área, né, esse terreno aqui ocupa, ok? A terceira questão diz: Milton precisa calcular a área do campo de futebol para saber o quanto de grama precisará comprar. Se o campo tem 110 metros de comprimento e 85 de largura, qual será a área? Olha só, pessoal, só para fazer uma comparação para vocês, tá bom? Vamos supor que esse terreno aqui, olha só, na questão 2, fosse o campo de futebol. Eu só estou dando um exemplo para vocês, tá bom? Já que nessa terceira questão nós não temos um desenho do campo de futebol. Eu estou explicando que nessa questão 2 aqui, tá bom? Essa figura aqui é como se ela fosse o campo de futebol. No lugar do 20 metros, aqui, que é a base,
a gente ia ter 110 metros, tá bom? E de altura aqui, tá bom? Olha só, nessa largura aqui, a gente ia ter o quê? 85 metros, ok? 85 metros de largura. E aí vocês vão fazer o cálculo utilizando aquela fórmula do retângulo, que eu já expliquei para vocês, né? Que é a base vezes a altura, tá bom? Aquela fórmulazinha lá que vocês já viram nos vídeos anteriores e nas mensagens anteriores, tá bom? Fazendo esse cálculozinho, vocês vão encontrar a área desse campo aqui na questão 3. Pois bem, a questão 4 diz o quê? O desenho a seguir representa as medidas de comprimento e largura de uma sala de aula. Então, percebam, olha só, no comprimento aqui, que é a base, né? Olha só, no comprimento a sala tem 10 metros. E de largura aqui, certo? A altura, né? A gente pode dizer assim também, largura, ela tem 7 metros, tá bom? Nisso daqui, vocês vão fazer o cálculo utilizando o cálculo do retângulo, tá bom? E aí diz assim, ó, qual a área dessa sala em metros quadrados? Então, vocês vão fazer, certo? Aqui, ó, base, não é? Comprimento vezes largura aqui, vocês vão encontrar, né, essa resposta aqui, lembrem-se, em metros quadrados, tá bom? Vocês colocam o Mzinho após a resposta e coloca esse 2 aqui como sendo o expoente, tá bom? Vai dar a resposta em metros quadrados, ok? Essa questão 5 diz assim, Jonas desenhou a planta de sua casa na malha quadriculada. A malha quadriculada tem 1 metro quadrado de área. Então, gente, percebam o seguinte, é interessante que vocês leiam com atenção, porque diz assim, ó, cada quadradinho desse daqui ó, tem 1 metro quadrado, ok? Pois bem, olha só, é interessante que vocês prestem bem atenção, porque cada quadradinho desse daqui, como já disse, tem 1 metro, tá bom? E aí vocês podem fazer a contagem desses quadradinhos aqui, tá bom? A letra A diz o quê? Qual a medida da área da sala? Então, percebam, aqui está a sala, tá bom? E a sala tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui, certo? De base, né? Tem 7 quadradinhos na base aqui, e na largura aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4 quadradinhos, tá bom? Cada quadradinho desse aqui tem, ó, 1 metro, tá bom? Então, vocês vão fazer esse cálculo aqui, ó, da sala, tá bom? Somente da sala. Aí a letra B diz o quê? Qual a medida da cozinha? Olha só, onde está a cozinha? A cozinha está bem aqui, ó. E a cozinha tem, ó, 1, 2, 3, 4 quadradinhos aqui como sendo o comprimento e tendo aqui como sendo a largura 1, 2 quadradinhos, tá bom? Perfeito? Vocês vão fazer o cálculo apenas aqui da cozinha, tá bom? Essa questão, pessoal, ela tem uma letra C. A letra C está na próxima imagem abaixo que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Vamos lá. Olha só, aqui está a letra C. O pessoal diz assim, ó, qual a medida do quarto? Tá bom? Então, vamos voltar na imaginal para a gente ver o quarto. Olha só, gente, aqui está o quarto, ó. O quarto tem, ó, 1, 2, 3, 4 quadradinhos como sendo o comprimento e tem, ó, 1, 2, 3 quadradinhos como sendo a largura, tá bom? A altura, né? E aí você pode fazer o cálculo, todos esses cálculos aí, né, na letra A, B e C, vocês vão utilizar a fórmula do retângulo, tá bom? É a fórmula do retângulo, porque essas medidas que a gente viu anterior, né, tem o formato de um retângulo. Então, vocês vão utilizar a fórmula do retângulo, perfeito? Pois bem, vamos para a questão 6. Nessa questão 6 diz o seguinte, ó, as dimensões oficiais de uma quadra de vôlei estão indicadas na figura. Então, percebam aqui, pessoal, olha só, ela tem uma largura de 9 metros e tem um comprimento de 18 metros, tá bom? E aí pergunta, qual a área da quadra? Perfeito, aqui vocês vão fazer o cálculo como a gente fez o cálculo do campo de futebol, tá bom? Você vai multiplicar, né, e você vai ter essa área da quadra, perfeito? A 7. Ó, um satélite detectou uma região retangular. Ó, percebam, olha só, já está falando em retangular. Então, aqui já remete a vocês um retângulo e vocês vão fazer o cálculo utilizando a fórmula do retângulo, tá bom? Uma região retangular completamente desmatada de 3 quilômetros de largura por 7 quilômetros de comprimento. Matada dessa floresta em quilômetros quadrados é. Então, vocês vão fazer o cálculo, certo? Utilizando aquela fórmula do
do retângulo, e vocês vão encontrar a resposta em quilômetros quadrados. Perfeito? Ótimo. Questão 8. As áreas penais de um campo de futebol serão gramadas novamente. Essas áreas são formadas por dois retângulos, cujos lados medem 7 metros e 3 metros, como mostra a figura a seguir. Tá bom? Então, é como está mostrando aqui, ó, tem 6 metros de largura. Perfeito? Olha só. O total da área que receberá o novo gramado é. Então, percebam, vocês vão calcular essa medida aqui, tá bom? Ó, desse lado aqui, vocês vão fazer essa multiplicação de 7 vezes 3, né, que é a medida do comprimento vezes da largura, e vocês vão fazer também da outra área. Ao final, você vai somar as duas, não é? Você vai somar os dois resultados que você encontrou. Com isso, você vai encontrar o total, né, de área que receberá o novo gramado, porque o total é nos dois lados do campo, não é? Então, de um lado onde vai cobrar os pênaltis, vocês vão medir essa área, mais o outro lado também, tá bom? Então, ao final, vocês vão somar esses dois resultados, tá bom? E a nona questão e última, se eu não me engano, é a última questão, tá? Diz assim, ó, Pedro propõe plantar árvores em seu terreno quadricular. Opa, percebam o seguinte, aqui nós já estamos falando de quadrado, né? Então, a forma que você vai usar já é aquela forma lá da área do quadrado, tá bom? Ó, com base na medida dada na figura abaixo, sua área total de plantação de árvores é de... Então, percebam, o lado desse terreno tem 11 metros. Então, o outro lado tem 11 metros também, o outro 11, e o outro lado que faz os quatro lados tem 11 metros. Né? Então, vocês vão calcular aí, utilizando aquela fórmula do quadrado, tá bom? Com isso, gente, eu acho que todas as questões foram sim, eu expliquei todas as questões, espero que vocês tenham entendido, tá bom? Se você ficou com dúvida, pode voltar um pouco o vídeo onde eu estou explicando aí e assistir novamente, e se tiver continuar com dúvidas, pode mandar mensagem ou no meu contato privado, ou então no grupo, que eu estarei respondendo esses questionamentos de vocês, tá bom? No mais, eu desejo uma boa sorte, tá bom? Uma boa aula, espero que vocês tenham compreendido o assunto de hoje que foi abordado, tá bom? Até mais, pessoal.